O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Graças a Deus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu ergo as minhas mãos na direção do trono do Todo-Poderoso, do Altíssimo, que está acima do infinito, para abençoar aqueles que ouvem e creem na tua palavra, meu Pai, para livrá-los das dúvidas, dos medos, das angústias, das ansiedades, das preocupações, enfim, de tudo o que impede essa criatura de se locomover de forma firme, determinada na conquista do seu pão nosso de cada dia. Que ela seja livre agora, meu Pai. Eu peço que o Senhor, onde quer que a voz deste teu servo chegue o teu Espírito para curar os enfermos, para curar os doentes. Não importa qual seja o grau da enfermidade, não importa qual seja o grau da doença, em o nome do Senhor Jesus, não há impossíveis, não há barreiras que possam impedir o exercício do seu poder. Seja livre, minha amiga, meu amigo ouvinte. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre para começar a viver a vida, a plenitude da vida prometida pelo Senhor. Em nome dele, amém. Muitas pessoas incrédulas, ateias, têm dito: eu não creio em Deus. E eu não creio em Deus porque como pode existir um Deus tão grande, tão bom, tão misericordioso, como dizem, e mesmo assim tão inflexível diante dos sofrimentos dos seres humanos? Quantas crianças estão nesse momento passando fome? Quantas injustiças? Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E há uma injustiça em toda a terra. Violência, fome, miséria, desgraças, doenças incuráveis. Como é que Deus pode existir se, por outro lado, existe tantas desgraças? Como é que eu posso crer num Deus assim? É o que os incrédulos alegam. É claro que, por conta da ignorância espiritual, essas pessoas têm até razão de pensar dessa forma. Eu também pensaria dessa forma se não tivesse tido o conhecimento, a revelação que o Espírito de Deus nos deu e nos tem dado. Mas o que eu quero dizer para essas pessoas incrédulas, Deus, quando criou o primeiro
ou os primeiros seres humanos, Adão e Eva, ele os fez com inteligência. Ele criou esses seres inteligentes. Esses seres inteligentes, que quer dizer, não é inteligência apenas para criar as coisas que nós hoje usufruímos. Não. Ele criou com inteligência, sobretudo, para que estes seres humanos pudessem decidir o seu próprio destino, fazer a sua própria vontade. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, o que semeia na sua vida, da sua carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito Santo, ceifará a vida eterna. Então, nós, inclusive você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que apesar de não crer em Deus, está sempre participando dessa programação, porque você acha que de uma forma ou de outra, ela tem algum benefício. Então, preste atenção. Você é dono do seu nariz. Você não pediu para vir a esse mundo, mas você veio a esse mundo por quê? Porque os seus pais geraram você. Eles trouxeram você à vida, os seus pais. Então, quando você nasceu com uma vontade pessoal, um intelecto, uma razão. Quando você se deu conta de ser adulta, ser humano, então você começou a fazer as suas próprias escolhas. Você começou a agir de acordo com a sua própria vontade. Por quê? Por causa do seu cérebro, da sua inteligência, por causa da liberdade que você herdou de seus pais, que herdaram de seus pais, dos pais dos seus pais, e assim até onde começou a humanidade com Adão e Eva. Eles tinham a liberdade de escolha entre fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade de si mesmo. Então, a obra-prima da criação, o ser humano, tem a perfeita liberdade para semear o que bem quiser. Se ele semear o bem, ele vai colher o bem. Se ele semear o mal, ele vai colher o mal. Tudo depende dele. Por exemplo, se eu fosse agricultor e quisesse colher tomates, eu iria plantar tomates, porque a minha inteligência me diz isso. Se eu plantar tomate, eu vou colher tomate. Mas se eu por acaso dissesse, não, eu prefiro plantar uvas para poder ter vinho na minha casa, então eu iria plantar uvas. Tudo depende do que eu quisesse colher. Isso é inteligência. Então, eu tenho certeza de que tudo que eu semear hoje, eu vou colher amanhã. E vou colher amanhã, ou melhor, vou plantar amanhã o que eu quiser colher depois de amanhã. Eu colho hoje o que eu plantei ontem. Então, a vida de cada ser humano é assim. É assim. É claro que você vai dizer, mas é injusto, ô bispo, que os pais tenham plantado o mal e os filhos venham colher o bem.
ou que os filhos venham colher o mal, que o bem que os seus pais plantou. Não. Quando se colhe o bem é porque se plantou o bem. Quando se colhe o mal é porque se plantou o mal. Cada um colhe aquilo que plantou. Por que essas distorções? Por que essa falta de segurança, de paz? Porque o ser humano, desde o jardim do Éden, vem plantando o que não presta. A partir do momento em que ele desobedeceu a palavra de Deus por livre e espontânea vontade, ele não desobedeceu a palavra de Deus sem querer. Não. Não foi uma bala perdida. Não, ele desobedeceu porque ele quis desobedecer. Ele quis impor a sua própria vontade. Conclusão. Nós colhemos hoje o que os nossos pais plantaram ontem. Essa é a realidade. Mas quando nós chegamos à idade da razão, quando nós chegamos à idade adulta, nós temos condições de começar a plantar o que é bom e colher o que é bom no futuro. Pois bem, Deus nos deu esse direito de escolha, porque Deus é justo, perfeitamente justo. Ninguém é jogado no inferno pela vontade de Deus. Pelo contrário, Deus sofre, geme, urra de dor por aqueles que descem ao inferno, porque ele sabe que não terão mais chance de salvarem, de serem salvos. Mas quem opta pelo inferno é o próprio ser humano, que decide seguir, servir, plantar, semear o que não presta. Jesus disse claramente: o ladrão, referindo-se ao diabo, veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Agora, quem você vai seguir? A quem você vai dar ouvidos? A quem você vai servir, obedecer a palavra? Ao ladrão, ao diabo ou ao Senhor? Você tem o direito de escolher entre a vida e a morte. Como que você vai escolher a vida? Quando você começa obedecendo a palavra do Senhor da vida. Jesus é a vida. Se você obedece a sua voz, a sua palavra, a sua lei, então você será bem-aventurado, você vai ter vida. Se você não obedece, então esquece, porque você vai sofrer e ninguém pode impedir o seu sofrimento. A sua vida depende de si. Sua vida depende de você. Eu lembro daquela história muito interessante que Jesus fala, a parábola do filho pródigo. Ele diz que um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço disse para o pai: meu pai, eu quero a parte que me cabe dos bens. Quer dizer, ele impôs a sua vontade, dizendo: eu quero a minha parte. E o pai, o que fez? Deu a ele a parte dele. Mesmo contrariado, o pai teve que atender à vontade do seu filho, porque aquele pai, que representa Deus, não poderia impor a sua vontade, obrigá-lo a fazer a sua vontade. Então deu a parte que lhe cabe ao filho mais jovem. E o filho mais jovem saiu e foi viver a sua vida longe da casa dos seus pais. Ele queria liberdade. Ele queria viver uma vida libertina. E é isso que aconteceu. Ele foi pelo mundo afora e desperdiçou todos os seus bens vivendo dissolutamente, vivendo
nababescamente e de forma completamente contrária à vontade do Pai. Mas o que o Pai podia fazer? Podia fazer nada. É a mesma coisa em Deus. Deus não pode fazer nada na sua vida enquanto você seguir gastando a sua vida de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua cabeça. Você tem o direito de escolher o mal ou o bem. E ninguém, nem Deus, pode interferir na sua escolha. Você é que tem que decidir o que você vai fazer. Se for para a vontade de Deus, aí sim você tem a ajuda dele. Se não for a vontade dele, ele não pode fazer nada. Enquanto você estiver em casa, sujeito à autoridade divina, então você terá direção, você terá orientação, e você terá vida, e você terá segurança, e você terá saúde, você terá vida, enfim. Mas se você sair da autoridade, debaixo da autoridade divina, então você não pode esperar que esse Deus invisível, misericordioso, amor, venha atender às suas necessidades. Não, não, de forma nenhuma. Então Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele não é amor no sentido sentimento, ele é amor porque ele tem compaixão, misericórdia de todos os que o invocam. Mas de todos os que o invocam na sinceridade, não é porque a pessoa invocou simplesmente que ela vai ser atendida, não. Tem que haver uma sinceridade, e Deus conhece quando nossos clamores são verdadeiros e sinceros. Aquele jovem começou a passar fome porque gastou tudo, o dinheiro acabou e ele começou a passar fome, a padecer necessidade. Até que ele encontrou uma pessoa que lhe deu um trabalho para cuidar dos porcos. Cuidar dos porcos. E ele queria, desejava alimentar ou encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Veja só, aquele jovem que era rico tornou-se miserável e começou a passar fome e estava lá no meio do chiqueiro tentando comer as bolotas, a lavagem que os porcos tinham. Mas ele, ainda assim, tinha algo notável dentro de si, que é o que Deus nos dá. Deus nos dá inteligência, Deus nos dá raciocínio, Deus nos dá a razão, o direito de pensar, o direito de escolher. Então ele disse para si mesmo, olha só o que esse jovem falou, puxa vida, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai e vou dizer para ele, meu pai, eu pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno nem de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, servos. Trata-me como um dos teus servos. Imediatamente tomou a atitude, se levantou e foi em busca do seu pai. Porque ele pensou, porque ele raciocinou, porque ele usou a sua inteligência, ele usou a sua razão, que é o que Deus nos deu, que é passado de geração em geração. É assim que acontece. Quando a pessoa determina voltar-se para a casa do seu pai, então, se ela é humilde, então ela será bem recebida e retornará, então, a comer aquilo que o pai tem na sua mesa. Minha amiga, meu amigo ouvinte,
a sua vida depende de você. Não adianta você dizer assim, eu creio em Deus. Ah, eu creio em Jesus. Eu sei da Bíblia. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Nada disso resolve se você não tomar atitude. Nada disso resolve, porque ninguém sabe mais a Bíblia neste mundo do que Satanás. Satanás conhece bem a Bíblia, mais do que você, eu, mais do que todo mundo nesse mundo. E não, nem por isso deixa de ser Satanás. Lá o apóstolo diz que até os demônios creem e temem. Quer dizer, os demônios também creem em Deus, mas nem por isso deixam de ser demônios. Então, de repente, você é uma criatura que conhece bem a Bíblia e tem crido nela da mesma forma como os demônios, que não muda a situação deles. Eles jamais vão ser anjos de volta, mas você pode voltar a ser um filho de Deus. Você pode ser novamente cheio do Espírito Santo. Só depende de você. Só depende da atitude que você tomar em relação a Deus. Só depende da sua cabeça, do seu intelecto, da sua razão. Não depende do seu coração, dos seus sentimentos, os sentimentos do coração. Depende do seu intelecto. Você pensou, raciocinou e pesou e disse, realmente eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou largar essa vida. Eu vou abandonar essa vida, porque isso depende de você. Só você pode abandonar essa vida porca e miserável que você está vivendo. Só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. Só você. A vida é sua e só você. A cabeça é sua e só você pode tomar atitude. Se você voltar-se para Deus, para o Altíssimo, começar a praticar aquilo que você já sabe, a palavra dele, obedecer a palavra dele, então você será bem recebido e terá a sua vida reconstituída. Vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que tiveram conhecimento da palavra e tomaram atitude, agiram a sua fé na palavra de Deus e veja o resultado. Meu nome é Alessandra, tenho 34 anos. Antes de chegar aqui, eu era uma pessoa triste. Eu tinha, além de problemas espirituais, tinha também problemas emocionais. Isso desde criança, desde a minha infância, eu cresci com isso. Era uma pessoa vazia, não entendia. Aparentemente, estava tudo bem comigo, mas dentro existia esse vazio. E os problemas espirituais, ouvia vozes, pessoas me chamar, quando eu ia olhar não tinha ninguém, né? Aí eu comecei a ficar assustada com aquilo, né? Além de pesadelos à noite. Então, no meio da noite eu acordava gritando, assustava todo mundo em casa, gritava, chorava. O que acontecia comigo? Era como se eu estivesse caindo num abismo. O sonho que eu tinha, o pesadelo, eu sempre acordava gritando, era como se eu estivesse caindo. Então, direto, era constante isso, né? Fora o nervosismo, né? Que era tolerância zero, né? Aquela pessoa que, se alguém fizesse algo contra mim, eu queria dar o troco. Eu não aceitava ser contrariada, né? Era uma pessoa totalmente intolerante, nervosa, irritada com tudo, negativa. Eu fui crescendo assim, né? Problemas emocionais, tinha complexos, né? De inferioridade, sempre achava que as pessoas eram melhor do que eu nunca ia conseguir. E foi assim que eu cheguei aqui. Eu tive um convite da minha tia, né? Ela me convidou para vir. Aí eu comecei a fazer as correntes e comecei a me libertar aos poucos. Não tinha mais aqueles pesadelos horríveis, passei a não ouvir mais aquelas vozes que me perseguia, né? Passei a ser uma pessoa mais confiante. Só que o vazio ainda existia dentro de mim. Era algo que eu não sabia como preencher, né? Então, eu descobri que o que faltava em mim, na realidade, era o Espírito Santo.
que foi aí que eu comecei a buscar. Comecei a vir nas reuniões, né? E quando eu tive esse encontro com Deus, que começou a mudar toda a minha vida. Primeiro por dentro, primeiro mudou meu interior, mudou minha forma de pensar, de ver a vida. Aquela pessoa negativa passou a ver as coisas com otimismo, uma pessoa positiva de fé, que enxergava as coisas do lado, né, positivo. Aquela sensação de estar alguém perseguindo não tinha mais. Aquele espírito vingativo de querer dar o troco, aquela pessoa intolerante, aquela pessoa que sempre via o lado mal das coisas, das pessoas, saiu. Hoje eu sou uma nova pessoa, hoje eu tenho paz, coisa que eu não tinha, eu era triste, hoje eu não sou mais, hoje eu sou uma pessoa feliz, alegre. E de fato foi depois que eu tive esse encontro com Deus, depois que eu conheci o Espírito Santo na minha vida, tudo mudou. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou uma pessoa realizada, hoje eu sou uma pessoa que todos podem chegar perto de mim, não vai me ver baixo astral, não vai me ver resmungando de nada, não vai me ver criticando ninguém. Então a felicidade, ela nasce de dentro para fora. Então esse espaço foi preenchido, saiu aquele vazio e Deus, ele preencheu aquele espaço que existia dentro de mim, que era a falta do Espírito Santo. Então muda seu pensamento, muda tudo, você começa a ver as coisas de outra forma, você começa a enxergar tudo diferente na sua vida. Hoje eu sou uma pessoa equilibrada, hoje eu sou uma pessoa otimista, uma pessoa que sabe enfrentar qualquer situação. Mas isso eu sei que não vem da minha condição, mas vem do Espírito Santo na qual eu recebi aqui. Quando a gente pensa, raciocina, tal e qual o filho pródigo, e toma uma decisão, então Deus vem ao encontro. Quando você dá um passo na direção de Deus, ele vem correndo na sua direção. Agora, eu quero que você saiba que se você não buscar o Espírito Santo com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu coração, com toda a sua mente, todo o seu entendimento, ele jamais vai vir sobre você. E é exatamente isso que ele espera de cada um de nós, que haja determinação, que haja verdadeiramente voluntariedade, querer. E aí sim, quando ele vê que nós o queremos mesmo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, aí ele vem sobre nós. Então você diz assim, eu não recebi o Espírito Santo ainda, e nem vai receber se você não mudar a maneira de você ser em relação a ele. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora.